como o Senhor prepara as pessoas para a vida eterna. Principalmente, é claro, né, aqueles que estão servindo ao Senhor. Tem outros que ainda vão servir. Deus está preparando lá fora no mundo. Porque está escrito que todas as coisas juntamente contribuem para o bem dos que amam, dos que estão no caminho, e daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então tem muita gente aí fora que é chamada pelo seu decreto. Por isso não podemos julgar ninguém, porque tem muitos escolhidos do Senhor do lado de fora. Como nós estamos nos últimos dias, muitos desses escolhidos serão salvos na grande tribulação. Eles vão perceber que o que eles ouviram, enquanto a graça estava sobre a terra, enquanto o Espírito Santo, né, estava aqui, enquanto a igreja toda estava aqui, eles vão perceber que o que eles aprenderam era a verdade. Aí vão procurar se salvar, rejeitando o sinal da besta, ou a marca, ou o seu número. Então, Deus está tratando também com eles. Mas Deus está preparando, o Senhor sempre preparou os que estão na sua presença também, para permanecerem na sua presença. Vocês sabem que para uma pessoa entrar numa empresa para trabalhar, e se principalmente for trabalhar em alguma função específica, importante, esta pessoa passa por testes, por experiência. Depois que passa o tempo da experiência e ele for aprovado, ele é admitido, sua carteira então é assinada. Então nós sabemos que isso é necessário, pois uma empresa muito grande de responsabilidade não quer pessoa que não seja profissional, eles querem pessoas profissionais para trabalhar ali na sua empresa. Assim é o reino dos céus. Deus prepara-nos como uma pedra bem polida para nós brilharmos para sempre com Jesus. Quando nós lemos aquela palavra que diz: sede santos como eu sou santo, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei como filhos e filhas. Nós entendemos nesta escritura que Deus é tão puro que para sermos filhos e filhas temos que passar pelo processo de limpeza, chamado de purificação ou santificação. Não tem outro jeito. E aí nós aprendemos a sermos como criança, como meninos. Viu, o menino vem aqui, cada hino ele vinha e me dava um abraço. Cada hino terminava, ele vinha e me dava um abraço. Tinha que ser filmado para mostrar um pouco. Isso aí é a criança, é a alegria da criança. A criança tem uma alegria simples, humilde. Então sente a vontade de abraçar, sente a vontade de estar perto de alguém. E assim que Jesus disse: aquele que não for como um menino, de modo algum entrará no reino do céu. Imaginem, se você não for como um menino, não tem outro modo para entrar no reino do céu. Pense agora, como diz o pernambucano, pense agora, pense. Agora pense, pense agora. Você tem que ser como um menino, você não pode ficar se comportando diante de Deus como um velho, como um adulto. Velho é o diabo, nós nascemos de novo. Precisamos ser como nova criatura, viver novidade de vida, se alegrar com o Senhor. Mas então, a palavra, ela nos ensina em muitos textos como Deus trabalha. No passado, a nação de Israel, várias e várias vezes, foi lapidada através da aflição. Eles insistiam de que deveriam copiar, ser igual às nações vizinhas, e até copiavam os seus ídolos. Mas não era isso que Deus queria. Deus queria que eles fossem um exemplo, copiando as leis de Deus, vivendo as leis de Deus como espelho para as outras nações. Mas o que eles faziam era o contrário. As outras nações serviam de espelho, e eles procuravam viver como as outras nações. Isso então entristecia o Senhor, e não tinha outro jeito de ensinar o povo, senão pela aflição. Na aflição, eles percebiam que os deuses daquelas nações não resolviam nada. Eles não entendiam que Deus não castigava de imediato as nações. Então eles pensavam que as nações prosperavam por causa dos ídolos. Mas quando eles mesmos se entregavam à adoração aos ídolos, passavam uns anos, chegava na hora certa, Deus então tirava a bênção, a mão de bênção, e as coisas começavam a ficar estranhas. Os inimigos se levantavam contra a nação, roubavam a nação, matavam as crianças, matavam as mulheres. Chegava a um ponto que eles começavam a sentir que o mal estava sobre eles por conta das suas aflições. Então, para Deus lapidá-los, o Senhor fazia isso. Se vocês lerem as histórias dos juízes, dos reis e os profetas, vocês vão observar como Deus dizia: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. E Deus avisava antes de acontecer. Mas era a forma de
o Senhor lapidar aquelas pessoas. Porém, sempre houve, no meio dos rebeldes, no meio da multidão, gente com o coração mais quebrantado. Pessoas mais obedientes, mais amorosas, pessoas que pensavam mais nas coisas, pessoas que amavam ao Senhor. Nós temos na história da nação de Israel homens que se destacaram, como José, como Jacó, Abraão, Isaac, Davi, Daniel, seus 3 amigos, algumas mulheres como Ruth, Noemi, Boaz. Então sempre teve gente com um coração amoroso, com o coração de Deus, que ama o Senhor. Sempre teve. Então, a mensagem não deixou de ser falada por haver gente boas, porque a maioria estava em débito com o Senhor. Então nós vamos ficar de pé e vamos ler uma palavra no livro de Provérbios, para os irmãos entenderem. Provérbios, capítulo 11, versículo 31, diz assim: Eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio pecador. Eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio pecador. Isso nos faz lembrar de Hebreus. Hebreus capítulo 12, não é isso? Que a qualquer que Deus recebe por filho, ele castiga e açoita. Uma palavra que parece muito dura, não é sempre igual a todos. A palavra justo vem dos filhos de Deus que estão caminhando, seguindo a palavra do Senhor. Mas em momentos da vida, alguns justos, até temos o rei Davi e outros, como Jacó, tiveram vacilos nas suas vidas. Vacilaram, tropeçaram, mas não permaneceram prostrados, para cumprir o que está escrito no livro de Provérbios mesmo. O justo cairá, mas 7 vezes será levantado. Significa que em todo o tempo da vida, o Senhor estará levantando o justo, porque é justo. É como, por exemplo, você tem uma ferramenta muito importante e ela cai no chão, como este óculos. Imediatamente você vai levantar, vai corrigir, vai limpar, porque é um instrumento, uma ferramenta que você usa, de grande valor, de importância. Assim é o justo. Quando o justo transgride, cai, tropeça, logo, logo o Senhor vai levantá-lo. Mas levantar não é simplesmente pegá-lo no colo ou nas mãos e erguê-lo novamente. Às vezes as pessoas caem por suas transgressões. Então, para Deus levantar o justo, ele precisa ser corrigido. Ele precisa ser autuado. Só, olha, você fez algo errado. Quando as transgressões são leves, simplesmente um conselho, uma exortação, o justo se envergonha e vai para os pés do Senhor, se humilhando, clamando, chorando, pedindo perdão, com o coração arrependido. Como Davi mesmo. Mas esta palavra punido na terra, podemos também entender, o justo é polido na terra. Polido, você sabe o que é polir, né? Vou polir essa aliança aqui para ela ficar bem brilhosa, está suja. Então, o justo é lapidado na terra, podemos também falar isso. Lapidação é pegar uma pedra e fazer as facetas, que faz o brilho de qualquer luz, não é? Refletir uma para a outra e forma aquele monte de brilho. Não é? Se ela for, por exemplo, só uma bolinha lisa, ela tem um brilho. Mas se ela for trabalhada, não é? E tiver várias facetas, são facezinhas. Não sei se vocês já viram na internet, ou já viram uma pedra de perto, que ela tem várias lapidações. Aquilo é feito muito cautelosamente pelo ourives, né? Então, dá à pedra um brilho maior, uma beleza maior. É isso que o Senhor faz. Por que o Senhor te corrige? Por que o Senhor, às vezes, te deixa passar na aflição? Porque você está precisando, você também caído, ou está caído e precisa ser levantado. Isso é muito interessante. E cada vez que o Senhor te lapida, cada vez que Ele te pune, você fica mais brilhoso, você tem mais valor. O valor, ele aumenta. Ao invés de nós vivemos uma vida de degradação, de humilhação, pelo contrário, as experiências se adquirem também nas quedas. Tem até um ditado do mundo: para aprender tem que cair. Para aprender tem que cair. É um ditado que tem lá no nosso lugar, não sei se aqui tem, mas muitas vezes é assim mesmo que funciona. Às vezes, para você aprender, você tem que cair. Você aprende
vou dizer assim, na sua mente, você aprende. Você aprendeu o que está escrito, isso, isso, isso. Mas na prática você ainda não aprendeu, porque você não consegue viver aquilo. Então você vai ser envolvido em uma situação em que você pode passar pela prova ou cair nela. Caindo, Deus vai te levantar e vai te ajudar. É assim que funciona. No tempo que nós éramos fuzileiros navais, nós tínhamos esses contratempos. Tem que repetir certos exercícios, certos castigos, porque fazíamos errado. Toda vez que nós dávamos uma continência errada, ou ficávamos de sentido, né, assim, errado, porque esse dedo aqui, no fuzileiro naval, naquela época, ele tinha que ficar alinhado com a costura aqui da calça. E a continência tinha que estar alinhada com aquela parte do boné, aquela parte do cap aqui, né? Tinha que estar alinhada aqui. Então, tudo isso era treinado. Se eu fizesse errado, eu ia pagar fricções, rolar no chão, fazer um monte de castigos. Para eu aprender, porque o castigo traz temor. E aí, nós queremos fazer o certo para não sermos lapidados de novo. Isso acontece. O ourives, o lapidador, ele pega a pedra e começa a trabalhar. Ele viu que não ficou bom, e ali ele vai até dar o brilho. Uma hora vocês assistem como é que funciona. É como o barro, ou o vaso, ou o barro na mão do oleiro, ou o vaso que está sendo formado. Você está fazendo ali o vaso na roda, e daquele momento, de repente, o vaso quebra, ele massa de novo e faz novamente. É assim que funciona. A nossa vida é igualmente. Por isso está escrito aqui, o justo é punido na terra. Agora vamos falar sobre isso na terra. Por que não é punido depois, como algumas doutrinas que surgiram em algumas igrejas, assembleias e outras igrejas? Eu estou falando a verdade porque eu não sei como que homens e mulheres acreditam em tantas doutrinas que surgem sem base nas escrituras. Nós temos base que a igreja ela é preparada aqui. Nós temos base não somente neste versículo, mas também quando Salomão ali estava construindo o templo, figura da igreja no céu. A escritura diz que lá no templo não se ouvia barulho de ferramenta, nem de martelo. Tudo chegava pronto, era colocado no seu lugar devidamente, rigorosamente observado. A escritura diz que as peças de ouro e prata eram fundidas numa terra barrenta. A terra barrenta aqui somos nós. Terra barrenta, olha só, vê se vocês entendem. Eu estou falando um segredo que lá no Rio os irmãos já sabem, a igreja de lá já entendem bastante isso. Vocês ainda não entendem. Mas ali, na história, os vasos do templo chegavam tudo pronto. Os querubins, tudo chegava pronto. Todo o material que era fundido, como a pia para se banhar, tudo era feito numa terra barrenta. Eles fabricavam lá, fundiam lá, poliam por lá, já chegava pronto. O que significa isso na história? É uma revelação que está lá embutida enquanto se faziam os vasos. É claro que Deus revelou isso a mim há muitos anos. Não aprendi com ninguém. Nem em seminário ensinam isso. Não ensinam essas coisas porque é revelação. Nada foi feito do passado, nada foi feito na natureza que não tenha uma mensagem. Está escrito no livro de Romanos. O apóstolo Paulo recebeu esse entendimento. Que as coisas invisíveis de Deus, desde o seu eterno poder, sua divindade, sua criação, tudo está mostrado pelas coisas que foram criadas. As mensagens de Deus estão espalhadas na natureza, está espalhada nos animais, está espalhada nas plantações. É claro que você não vai conseguir detectar ou saber assim de imediato, a não ser que Deus se revele. Então, no livro de Romanos está escrito isto. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, então, irmãos, mostra que lá no livro do Apocalipse, quando nós chegarmos nos céus, não seremos lapidados lá em cima. Nem no dia do juízo, como alguma doutrina surgiu aí por conta do que o apóstolo Paulo escreveu sobre as três obras negativas, pau, palha e feno. E as pessoas interpretam de forma completamente errada. Todo cristão ele é provado e é punido aqui. Se as obras de vocês forem pau, palha ou feno, vai ser queimado aqui. Mas Deus vai garantir a salvação através da aflição. Através do fogo. Fogo é aflição. E tem gente interpretando isso, dizendo que quando a igreja sair daqui, nós vamos passar por um juízo de acerto de conta negativo.
A Escritura diz que nós já vamos sair daqui puros e salvos. Ninguém sai daqui pendente. Se alguém sai daqui sujo, entra no inferno e não nos céus. Se alguém sai daqui em débito, vai para o inferno e não para os céus. Por isso que eu digo e afirmo, o justo é lapidado aqui. Foi para isso que nós viemos para o mundo. O mundo é um campo de lapidação, é um campo de batalha. O mundo não é um campo de lazer, não é um campo de brincadeira, não é um lugar de diversão. O mundo é um lugar de lapidação. É a oficina de Deus. É onde Deus prepara a joia para entrar nos céus. E eu não sei como tem tantos pastores, pregadores, doutores, que dizem ser doutores conforme suas próprias concupiscências, diz lá em 2 Timóteo capítulo 4, essa é a verdade dos últimos dias. Todo mundo quer ganhar dinheiro na internet aí, pregando e falando um monte de coisas erradas. Nós saímos daqui, irmão, lavado pelo sangue do Cordeiro. Nós saímos daqui, alvo mais que a neve, aleluia. Mas enquanto você está aqui, você é lapidado. Você entra na prova. E tem servos de Deus que são preguiçosos. São teimosos e não querem entrar na doutrina. Aí Deus põe ele na moenda. Põe ele no funil. Põe ele no imprenso. Porque ele não quer a vida eterna do jeito que Deus quer. Ele quer entrar na vida eterna grudado nas coisas do mundo. Então o que o Senhor Deus faz? Coloca ele debaixo da aflição. Isso é importante. Isso é importante. Glória a Deus. Tudo na vida você tem que dar um toque aqui, um toque ali para consertar, para melhorar, para ficar aprumado. Por que existe o plumo, o esquadro, o nível, a linha? Para botar a obra no jeito. O que é o esquadro, irmão? O que vocês imaginam? Espiritualmente, vamos trazer isso para o sentido espiritual. O que é na nossa vida esquadro, linha, prumo? Como é que Deus vai botar você no esquadro? Não está escrito que ele esquadrinha os rins. Ele prova os rins, esquadrinha o coração, põe tudo no esquadro para ver se está tudo certo. Botar no prumo é botar com você, ó, voltado para cima. Se você está meio assim com as coisas materiais, ele vai te dar uma pisa, como diz vocês aí, para colocar vocês no prumo. Vocês não fazem isso quando vão fazer obra? Vocês não põem a coluna no prumo? Ou você quer que a coluna fique lá assim? O que vocês fazem? Ó, uma batidinha. O outro lá que trabalha com gesso, ele sabe a medida exata. Ali ele está sempre regulando. A mesma coisa que Deus faz conosco. Ele sabe a medida exata do que você deve aprender, do que você deve fazer. Ele não vai te dar dinheiro demais, não vai deixar você ficar rico demais para você não se perder. Isso é Deus controlando a tua vida. Por isso o apóstolo disse, 1 Coríntios capítulo 2, veja, irmãos, a vossa vocação não são muitos nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas desprezíveis, aquelas que não são, para confundir e aniquilar as que são. Vocês entendem uma coisa? Por que, irmãos, eu consigo me humilhar? Eu consigo não me ensoberbecer, enfrentar aquela provocação do inimigo para eu me ensoberbecer. Sabe por quê? Porque Deus me trouxe lá do interior, onde eu andava de pé no chão, onde eu morava na casa de sapê. Sapê é um tipo de um capim, tá, irmão? Acho que não tem aqui. Bom, eu não vi ainda por aqui. Morava na casa de sapê. Então, irmãos, eu não me ensoberbeço. Mas quando Deus chama um nobre, um grande, Deus tem que colocá-lo lá embaixo para ele aprender a se despojar, a se desvestir da soberba que ele adquiriu na sua vida familiar. Por isso o Senhor Deus chama os menores, os mais humildes. Porque a pessoa olha para trás e lembra de onde veio e consegue não ficar soberbo, não ficar se gloriando, falando coisas que venham entristecer o Espírito Santo do Senhor. Pois Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Para manter você humilde, muitas vezes Deus te aperta. E se você praticar alguma coisa aqui, com certeza o Senhor Deus vai cobrar de você aqui. Deus só não cobra, irmãos, da pessoa que veio para os caminhos, porque ele, na sua ignorância, não conhecia a palavra, então Deus não cobra nada da pessoa. Mas a partir do momento que a pessoa recebe o Espírito Santo, ele passa a andar na luz e agora ele não pode errar. Vamos ler um outro texto, lá no livro de Gênesis. Gênesis 29, versículo 21, que diz: E disse Jacó a Labão: Dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Então ajuntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Leia, sua filha, e trouxe-lhe, e entrou a ela. E Labão deu sua serva Zilpa a Leia, sua filha, por serva. E aconteceu pela manhã ver que era Leia,
pelo que disse a Labão: por que me fizeste isto? Não te tenho servido por Raquel? Por que, pois, me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos servires comigo. Eu acho que vocês conhecem a história aqui. Jacó, enviado pela sua mãe, na casa de Labão, seu irmão, por conta de que Esaú queria matá-lo, porque ele roubou a bênção da primogenitura. Ele roubou enganosamente. Ele e sua mãe enganaram seu pai. Você já conhece a história. Então Jacó, sendo um homem de Deus, escolhido de Deus para nascer a nação de Israel, praticou um ato que usou a mentira e usou o engano. Chegando na terra de Labão, ele logo encontrou-se com Raquel lá no poço. E a beijou, e chorou, e disse que era irmão, era da família. Então, Raquel foi e anunciou seu pai veio seu pai e os irmãos a encontrar com Jacó, e ele ficou um mês lá. E nesse período, Jacó se enamorou, da Raquel. Enamorou, que eu digo, ficou apaixonado, como você hoje usa muito esse termo, Então, eles não estavam namorando, tá? Não existe namoro na Bíblia. Antes de casar, ficar um com o outro. Isso, quando era feito no passado, era transgressão. Então, o que aconteceu, irmão? Quando terminou o mês, Labão chamou a Jacó e disse o que ele queria, qual o salário dele. E ele disse assim: não quero salário, não, em outras palavras. Vou trabalhar pela Raquel durante 7 anos. A Bíblia diz que aqueles 7 anos passou rapidinho, que tanto que ele gostava que ele nem viu o tempo passar. Mas quando chegou, então, na época, ele disse: dá-me a minha mulher, porque já é cumprido meus dias. Labão, então, enganou a Jacó. Jacó estava sendo disciplinado por Deus. E não foi só esta vez, não. Não foi só esta vez. Segundo a história, Labão mudou o salário dele 10 vezes. Além disso aqui. Depois aconteceu outras coisas contra Jacó. No entanto, antes dele chegar na casa de Labão, o Senhor, lá no lugar chamado Betel, que foi tido esse nome, por conta de que Jacó ali teve encontro com o Senhor, e ele viu num sonho uma escada que vinha da terra, que ia da terra para o céu. E os anjos subiam e desciam. E o Senhor falou a Jacó que daria a ele aquela terra onde ele estava deitado. E que o Senhor seria com ele. E que ele teria uma descendência numerosa como as estrelas dos céus. Então Deus disse que estava com Jacó. Ele disse que estava com Jacó. Deixa eu ver aqui, se eu acho rapidamente. Capítulo 28, versículo 12. E sonhou, e eis uma escada era posta na terra, cujo toco tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, a darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores. E te farei tornar a esta terra, porque te deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Amém? Bom, nós vemos aqui que o Senhor disse que estaria com ele, que era com ele, e tinha uma promessa com ele. Prometeu a Abraão, ratificou a Isaac, e agora estava ratificando, confirmando a Jacó. Mas Deus não ia deixar de corrigi-lo. Entende? Mas Deus está comigo. Sim, Ele pode estar com você. Ele pode fazer promessa, mas que Ele vai te corrigir, Ele vai te corrigir. Ele te recebeu por filho. Você é filha, você é filho. Porque Ele te fez uma promessa, você está se firmando nessa promessa e achando que está tudo certo? Não saiba sim que Deus vai te corrigir pelas Escrituras. Ele não esquece. Ele te ama, vai te abençoar, vai te ajudar, mas vai te corrigir para cumprir o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, estão entendendo que o Senhor Deus, Ele não vai passar a mão sobre você? Ele te ama muito, Ele te quer muito. Tem uma obra, como falou, para Jacó, para Abraão, para Isaac. Mas a correção vem.
No entanto, nessa correção, o Senhor também já estava abençoando a Jacó. Veja que a nação de Israel é formada por 4 mulheres. Jacó teve 4 mulheres, as 2 escravas e as 2 irmãs, que não eram a vontade dele. Mas no futuro tem os propósitos de Deus. Porque faz com que uma família fique forte com sangues diferentes. Assim como acontece na criação de certos animais, quando a pessoa cruza seus animais com um macho diferente de outro criador para fortalecer. Deus tem os seus planos e muitas outras coisas o Senhor Deus tem que às vezes nós não entendemos. Mas, irmãos, veja bem que Jacó não ficou sem a punição. Mas Deus não tirou a bênção dele. Vocês sabem que eu fui avisado várias vezes que Deus iria me corrigir por certas coisas do passado, servindo a Ele, e Ele me corrigiu e continuou me abençoando, mas a correção veio. Não pense que a vida vai ser só assim. Deus vai te levar no colo o tempo todo. De vez em quando Ele vai passar a vara. Isso é necessário, porque, irmãos, tem coisa que a gente fica cego, sabia disso? A gente fica cego numa situação, não queremos mudar, não queremos ver. Aí a pessoa só consegue ver na aflição. Tem servos do Senhor no passado, servos de Deus, que deixaram declarações para nós. Por exemplo, lá no Salmo 119, eu acho que é o versículo 74, por ali, um dos salmistas disse assim: foi bom ter sido afligido. Antes de quê? Antes da aflição. Antes andava errado. Foi bom ter sido afligido. Antes andava errado. Vamos abrir aqui, os irmãos. 71, né? São 2. 119. Tem 2 versículos nesse pedacinho aí. É o 119, versículo 67 e versículo 71, que diz: antes de ser afligido, olha aí, antes, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. A gente sabe, irmãos, que é doloroso quando vem a aflição, quando vem o castigo, quando vem a prova, mas o Senhor sempre nos conforta. Mas olha aqui um homem declarando. É difícil um crente falar isso. É difícil. Antes de ser afligido, eu andava errado. Eu estava servindo a Deus de qualquer maneira. Então Deus me afligiu por amor. Eu entendi que foi por amor. Ele não queria que eu me perdesse. Ele não queria que eu andasse no caminho do engano. Então Ele me afligiu. Ele deixou eu cair numa situação difícil. Eu tive que me humilhar muito, clamar muito, parar para pensar, parar para entender. E foi aí que eu aprendi. E nunca mais eu caí nesse erro. Aí o 71 diz: foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Olha aí. Antes andava errado. Depois de ser afligido, foi bom. Porque ele aprendeu a guardar os estatutos. Jacó também aprendeu. Acredito que futuramente ele pensou em tudo que aconteceu com ele. Interessante que ele fez uma vez só, mas recebeu várias vezes. Muitas vezes. Isso é injusto? O que vocês acham? Da parte de Deus? Você planta uma coisa e colhe um monte de fruto, porque na realidade você, quando planta um pé de qualquer fruteira, você não vai colher um pé de fruta, você não vai colher uma fruta, você vai colher várias frutas naquele pé. É exatamente o que você plantou ficou semeado, e aquilo vai crescer e vai dar muito fruto. Então, não brinque nunca de errar e de pecar. Seja sérios, sempre na vigilância. Satanás, sabendo disso, ele sempre quer levar alguém à angústia, à tristeza. Porque encontramos gente com desejo de suicídio, querendo se envolver com as drogas, mulheres que vão se envolver com drogas e prostituição, porque acham que sua vida está muito ruim, mas não sabem que foi o pecado que cometeram que levou a esse fundo do poço. Quando alguém chega para uma dessas pessoas e lhe diz sobre a esperança em Cristo Jesus e que só basta nós nos arrependermos e pedir o perdão. Quando isso acontece, quando a pessoa recebe a mensagem que transforma, como diz lá em Atos dos Apóstolos: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim vem o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Então, muitas pessoas que estavam à beira do precipício, à beira de um suicídio, à beira de deixar tudo de lado, né?
simplesmente em acreditar na palavra e perceber o erro que cometeu em sua vida. Tem uns que não conseguem, na verdade, entender. E outros já nascem numa família pecaminosa e transmite para as crianças aquela aflição. E algumas crianças, ao crescer, não têm uma orientação divina e também entram no caminho da droga, no caminho da prostituição, no caminho do roubo, no caminho da bruxaria, até que o Senhor venha resgatar essas almas quando é da vontade de Deus. Mas o nosso assunto aqui é sobre que Deus, Ele realmente está trabalhando com vocês. Algumas crianças, alguns adolescentes que ficarem aqui, forem escolhidos de Deus, serão lapidados na mão do anticristo. A carne vai pagar o preço. Porque no céu não entra ninguém de qualquer maneira. Tem pessoas, irmãos, que acham, outro detalhe, eu estava pensando isso ontem, por ser usado pelo Espírito Santo, ter dom de revelações, dom de visões, profecias, cura, eles vão entrar no céu praticando coisas erradas. Por isso Jesus disse que naquele dia, muitos vão dizer, Senhor, em teu nome fizemos estas coisas. Mas ele vai responder, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. São pessoas que Deus não está lapidando. São pessoas que Deus não está corrigindo. A pessoa é usada, pode ser usada. A mula de Balaão não foi usada? No entanto, ela entrou nos céus. Nabucodonosor não recebeu sonhos proféticos do futuro. Faraó não recebeu sonhos proféticos do futuro. Um soldado lá dos Midianitas, lá quando Gideão, né, e o seu moço foram perto da tenda dos inimigos, e lá um soldado estava contando para o outro o sonho que tinha tido, que um pão torrado estava rondando o arraial deles. Aí o outro disse assim, rapaz, isso aí não é outra coisa senão a espada de Gideão. Então, Deus usou quem? Os próprios inimigos para ter sonhos. Então, não significa que uma pessoa que é usada, ela vai entrar no reino dos céus. Se ela não está sendo lapidada, se ela anda como o mundo, faz coisas que o mundo ensina, certamente não entrará no reino dos céus. E no dia do juízo, quererá reivindicar o direito da salvação, porque foi usado pelo Espírito Santo. Judas, a minha filha Isabel está lembrando de Judas. Judas, antes da traição, Jesus enviou seus discípulos de 2 em 2 e disse, curai os leprosos, purificai os leprosos, repreendei os demônios, ressuscitai os mortos. E eles foram. Todos eles voltaram alegres. Quer dizer, todos eles foram usados, incluindo o Judas. No entanto, ele se perdeu. Judas que não foi lapidado. As mensagens não lapidavam Judas. Mas Pedro foi lapidado. Pedro foi repreendido por Jesus. João também. Então, irmãos, é isso aí. Amém?